Bom, pessoal, vou estar gravando aqui uma aula aqui pra gente estar resolvendo um exercício aí, tá? No caso aqui é um exercício específico aí que eu não passei pra vocês, tá bom? Vamos lá então, vamos resolver aqui, vamos ver o que tá pedindo nesse enunciado aqui, ó. Então no caso a gente tem uma prensa hidráulica, né? Um cilindro que vai utilizar um cilindro de duplação instalado em uma prensa de estampagem de peças. Deve avançar somente quando dois botões de comando forem acionados simultaneamente. É o famoso comando bimanual, né? Então, soltando-se qualquer um dos dois botões de comando, o cilindro deve voltar imediatamente à sua posição inicial, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Aqui ele está falando que é a função E, tá? Então, vamos lá, vamos desenvolver aqui. O que, que a gente vai precisar lá? A gente vai precisar de uma válvula de 5 duas vias, né? Que é a principal. Aí a gente vai configurar aqui, né? Vamos pegar lá para fazer a atuação é, elétrica. Deixa eu só dar uma olhada aqui numa coisa. Então a gente só precisa fazer com que ele ande. Então a gente pode fazer utilizar a válvula de simples solenoide com retorno por mola, tá? Porque aqui no enunciado que a gente tem, ele está falando que a partir do momento que a gente retira o dedo, ele já deve retornar para a posição inicial, né? Então fica mais simples a gente estar fazendo. Vamos fazer assim então, dessa maneira, tá? Bom, já apareceu aqui os itens, né? Aí uma dúvida que o pessoal teve aí, que tipo de válvula que pode estar utilizando, no caso, né? Quando tem um atuador de simplização, duplação. Pessoal, diferentemente do atuador de simplização ou duplação, a gente vai precisar de um cara tanto para enviar o ar, se for o caso, ou fazer a retirada do ar do atuador, né? Então, se eu colocar uma, vamos supor, vou colocar uma válvula aqui, ó, esse tipo de válvula aqui, ó, essa válvula ou essa válvula aqui, tá? Ou pode ser essa válvula aqui, ó, tá? Então essa aqui é uma válvula de quatro vias e duas posições. Essa válvula aqui é uma de três vias e duas posições, e essa aqui é uma válvula de duas vias e duas posições, tá? Vocês conseguem ver a diferença aqui, ó, entre cada uma das válvulas? Eu vou colocar o atuador de duplação aqui e vou colocar também o atuador de simplização para vocês verem aí a diferença, né? Para vocês assimilarem também de qual válvula a gente pode utilizar. É bem simples aqui, ó, de analisar, né? Aqui, ó, eu só tenho uma saída e uma entrada. A mesma coisa aqui, eu só tenho uma saída e uma entrada. Aqui eu tenho duas entradas e duas saídas de ar para o escape e duas saídas de ar e duas entradas de ar para ir pro cilindro, no caso, né? Então, dessa forma fica fácil da gente visualizar, tá? Quem está montando o circuito, está fazendo os exercícios, consegue perceber isso aí. Por quê? Se eu for utilizar um cara desse aqui, ó, eu só tenho uma entrada para alimentar ele. Então eu só consigo movimentar ele numa direção, né? Ou seja, não vai funcionar. Então eu preciso de um atuador, de uma válvula, desculpa, que tenha pelo menos duas entradas e duas saídas para o escape do ar, tá? Porque senão ele não vai funcionar. A diferença das válvulas são essas, tá, pessoal? Para cada atuador a gente vai utilizar uma válvula. Normalmente, para atuador de duplação, a gente tem que ter um cara desse aqui, ou de quatro vias, né, ou de cinco vias aqui, tá? Aí vocês podem escolher qual que vocês querem utilizar, né? Qual que é o melhor para vocês utilizarem, tá? Pelo que eu pesquisei aqui, galera, esse de quatro vias aqui eu não encontrei no mercado, tá? Esse cara aqui, ó. Não encontrei no mercado esse cara aqui, tá? Então eu estou utilizando de 5 vias porque foi o que eu encontrei no mercado aí para venda, que eu consegui encontrar, né? O de 4 vias tem aqui no Fluid sim, mas no mercado aí eu não vi nenhum para vender. Procurei aí e não achei, tá, pessoal? Por isso que eu estou usando o de 5 vias aí, duas posições. Daí tem o de 5 vias lá, duas posições, e o de 3 posições, tá, galera? Daí vai depender do que vocês querem fazer, tá? A princípio aqui a gente vai utilizar só esse aqui de 5 vias e duas posições por enquanto, tá? Bom, pessoal,
Vamos fazer o exercício aqui então. Aí todo mundo já sabe como é que faz a ligação, né? Aí eu vou explicar de novo aqui para que serve cada componente, tá? Então daí a gente tem, tá? Aí a gente tem então o atuador de duplação, a gente tem a eletroválvula com retorno por mola, né? Uma solenoide com retorno por mola, simples solenoide. Aí a gente tem lá o filtro, né? Que vai ficar na entrada aqui para tirar a impureza, alguma coisa do tipo do sistema, e também para dar uma lubrificada no sistema caso seja necessário, tá? No caso aqui, esse cara aqui é a representação do nosso compressor, tá bom? Então, a princípio aqui, pessoal, a gente já está com o circuito pneumático montado. Eu só vou nomear aqui essa bobina para a gente poder utilizar ela, tá? E vamos colocar aqui o silenciadorzinho aqui para referenciar também, né? Não ele dá erro depois lá. Normal a gente vê a maioria dos lugares usar silenciador, tá, pessoal? Para minimizar o ruído que faz lá na hora de escapar o ar, tá? Então daí, como eu falei para vocês também, o Fluid Sim ele só trabalha com 24 volts, né? Não tem outra forma de tensão aqui, né? Só tem 24 volts, corrente contínua. Então vamos lá. Então a gente vai precisar de dois botões abertos, botão aberto de pulso, de preferência, né? Vamos ligar aqui um com o outro. Aí aqui, galera, a gente pode fazer a ligação direta, né? De forma direta aqui na nossa eletroválvula. KY1 aqui. Por que eu posso fazer a ligação de forma direta aqui? Como esse aqui é um caso simples, né? No caso, a gente pode fazer dessa maneira porque a gente não precisa ter memorização de sinal para a válvula ficar travada e não voltar para o estado inicial dela, tá? Aí, ó, vamos simular aqui para ver o que vai acontecer. Vou apertar o S1 aqui, ele não funciona, tá? Só que a partir do momento que eu aperto aqui, ó, eu preciso pressionar isso aqui. Eu não consigo pressionar dois botões simultaneamente, né? Aqui no Fluid Sim. Se fosse físico, nós conseguiríamos, né? Então o que a gente tem que fazer? Ó? Vamos substituir esses botões aqui de pulso, tá? No simulador, galera. Na realidade não é assim. Só para que a gente possa ver o funcionamento. Vou substituir os botões de pulso por botões com retenção lá, tá? Com trava. Então vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui. Vou nomear S1 e S2. Agora, pessoal, vamos simular, ver o que vai acontecer. Ó. Travei um botão, ele vai fechar o pedaço do circuito. Travei outro botão, ele alimenta o circuito, né? Agora, como fala lá no enunciado, né? Função E, soltando-se qualquer um dos dois botões, o cilindro deve voltar imediatamente à sua posição inicial. Então, se eu soltar aqui o S2, ele volta. Vamos voltar aqui. Pressionei. Então, eu soltei primeiro o S2. Agora, se eu soltar o S1, ele volta também, né? O que acontece aqui, ó? Por que ele volta? A partir do momento que a gente está energizando a nossa bobina aqui da nossa válvula, né? O carretel lá ele empurra, né? Ele faz com que esse carretel aqui ele ande, né? Na verdade ele atrai esse carretel para cá, né? Então a partir do momento que o carretel vem para cá, ele libera o ar que passe lá, né? E tira o ar que estava fazendo com que esse cilindro aqui ele tivesse para trás. Então ele remove o ar aqui pelo escape e envia o ar por esse lado aqui, tá? Então a partir do momento lá que eu pressiono qualquer um dos dois botões, acontece o inverso. Ele retira o ar lá do lado contrário e envia o ar para o outro lado, para que o atuador volte para o estado inicial dele, tá? Bem simples esse aqui de estar fazendo. Eu vou gravar mais vídeo aqui, pessoal, com mais exercício aqui para vocês estarem assimilando aí como é que faz, tá? A princípio esse aqui é bem simples, né? Nem utiliza contator nem nada, é facinho de fazer. Se vocês quiserem fazer de forma indireta também dá pra fazer, né? É bem simples a gente estar utilizando ele aqui, tá, galera? Bom, daí eu vou gravar mais alguns vídeos aí. Aí se vocês forem ficando com dúvida, vocês vão me avisando, tá?